Se você é do tipo de pessoa que ajuda todo mundo, que sente prazer em fazer o bem para as pessoas, que está sempre sendo caridoso, mas esquece de si mesmo, se sabota, procrastina, não cuida de si, acha que não é merecedor das boas coisas da vida, hoje eu quero conversar com você sobre uma das regras do livro 12 Regras para a Vida, que mais precisamente é a regra número 2, e fala especificamente sobre cuidar de si como se fosse cuidar de alguém que você gosta. É importante que a gente perceba e é importante que a gente entenda que nós temos uma tendência muito grande de achar que as outras pessoas merecem muito mais do que a gente as coisas boas da vida. Por que isso acontece? Por que a gente tem uma mania muito grande de fazer melhor para as outras pessoas do que a gente faz para nós mesmos? Por que a gente dá conselhos muito melhores para as outras pessoas do que os conselhos que a gente dá para nós mesmos? Por que isso acontece? Tudo isso eu vou te explicar no vídeo de hoje. O que eu quero que a gente entenda mais precisamente, deixa eu me ajeitar aqui, é que eu já contei para vocês uma história e falei isso em alguns vídeos aqui, que o meu primo uma vez me falou que eu era uma pessoa tão boa que chegava a fazer mal para mim mesmo. E aí eu poderia interpretar isso de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que eu poderia interpretar é: fiquei feliz, eu sou uma pessoa muito boa, mas aquilo me incomodou muito mais do que me fez bem, porque me fez entender que eu estava fazendo mal para mim mesmo ao me esquecer para cuidar dos outros. Para deixar os outros bem, para fazer os outros felizes, eu acabava me deixando de lado, acabava negligenciando muitas coisas na minha vida. Isso, no longo prazo, acabaria me fazendo muito mal, como já estava fazendo naquela época. Então, desde então, eu aprendi muito mais sobre isso e todos esses aprendizados, somados, obviamente, com tudo o que eu li nessa regra aqui do livro do Jordan Peterson, hoje eu quero falar para vocês, primeiro, por que isso acontece de uma maneira contextualizada e segundo, obviamente, o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, como vocês sabem, aqui estão minhas anotações e existem dois motivos básicos pelos quais a gente se negligencia para cuidar das outras pessoas. O primeiro motivo é que a gente acha que não merece e aí existe uma questão tempo e uma questão qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo nessa história. Eu quero explicar para vocês. Você se conhece mais do que ninguém, você convive contigo mesmo o tempo inteiro, você sabe todos os teus pensamentos, todas as tuas boas ações e todas as tuas más ações. Por esse motivo, você acredita e você, na verdade, você conhece todas as suas imperfeições. Você sabe exatamente todas as coisas que você deixou de fazer, todas as maldades que você fez, todas as coisas horríveis que você já pensou, todas as vezes que você poderia ter ajudado alguém e não ajudou, todas as vezes que você poderia ter feito um trabalho melhor e não fez, todas as vezes que você prometeu que ia acordar mais cedo e não acordou, todas as vezes que você procrastinou um trabalho para a faculdade, todas as vezes que você procrastinou a leitura de um livro, todas as vezes que você prometeu para si mesmo que no outro dia ia começar uma dieta e não começou, todos os anos que você prometeu que ia perder 15 quilos e não fez. Todos esses fracassos, todas essas derrotas, todas essas imperfeições, essas impurezas, elas ficam guardadas em ti. E você conhece todas as suas imperfeições. Por esse motivo, você acaba o tempo inteiro achando que você não merece. Por que você mereceria uma promoção no emprego se você lembra que 3 semanas atrás você poderia ter feito um trabalho melhor ou você poderia ter argumentado melhor em uma reunião e não fez? Por que você acha que mereceria um aumento ou uma promoção, em decorrência disso um aumento no seu trabalho, se você lembra que na reunião de ontem você tinha uma excelente observação para fazer, mas por timidez e por conveniência, comodidade, você não levantou a mão? Só um ser humano extremamente imperfeito faria isso. A questão é que como nós nos conhecemos, como nós sabemos todas as nossas imperfeições, a gente o tempo inteiro se julga não merecedores. Por que uma pessoa tão falha como eu merece algo bom nessa vida? Por que uma pessoa tão ruim como eu, que várias vezes pensou maldade, sentiu inveja, fez coisas, mentiu, muitas vezes traiu outras pessoas, por que eu mereceria algo bom nessa vida? E por esse motivo, a gente aprendeu a se negligenciar. A gente aprendeu a não cuidar de nós mesmos porque, de novo, nós julgamos que não somos merecedores.
E o outro motivo que eu quero entrar aqui, e já vou trazer uma passagem do livro que eu achei sensacional, é que ao fazer isso, ao desde cedo negligenciar a nossa própria evolução, nosso próprio desenvolvimento e achar que a gente não merece, nós nos acostumamos a fazer isso. E aí entra algo que é trágico, né? Mas chega a ser engraçado, que a gente nem começa nada na nossa vida porque a gente acha que não vai conseguir. Quantas coisas a gente deixou de fazer porque a gente julgou que não era capaz? Só que esse julgamento que nós não somos capazes, ele vem de uma maneira muito simples e errada de enxergar a vida. E aí a gente entra num espectro maior, que é o espectro da comparação, e vai ter uma regra, né? Especialmente sobre isso, então não vou me aprofundar no tema, mas a gente vê todas as nossas imperfeições e a gente vê pouquíssimas imperfeições das outras pessoas, principalmente pessoas que a gente enxerga pouco. Pensa comigo, eu falei que ia ter uma questão quantitativa nisso. Você está disputando um aumento ou uma promoção com um par no trabalho, com um colega que exerce a mesma função que você. Vocês estão disputando para ver quem vai ser o novo líder da equipe. Perfeito? Você olha para o colega e vê que o colega trabalha muito bem, é uma pessoa justa e você vê, nossa, como ele é merecedor. E aí você olha para si mesmo e lembra de tudo que você poderia ter feito mais e não fez. Todas as vezes que você procrastinou, todas as vezes que você deixou de lado uma evolução importante. E aí você olha todos os seus defeitos com uma visão parcial da vida da outra pessoa e julga para si mesmo que o seu colega é merecedor. E por esse motivo você não se esforça o suficiente, porque você julga que ele é muito melhor do que você. Só que quantitativamente falando, você passa muito menos tempo, obviamente, com o seu colega do que consigo mesmo. Você sabe todos os seus pensamentos, você sabe o que você pensa antes de dormir, você sabe todas as vezes que apertou o botão soneca e não foi treinar antes do trabalho, você sabe todas as vezes que furou a dieta, você sabe todas as vezes que sentiu inveja das outras pessoas. E acaba sendo uma comparação muito difícil de ser feita, porque se a gente levar isso ao pé da letra, nenhum de nós vai achar que nós merecemos nada o tempo inteiro, porque todos nós somos seres extremamente falhos. O tempo inteiro a gente procrastina, o tempo inteiro a gente faz mal para as outras pessoas, infelizmente, o tempo inteiro a gente mente porque nós estamos aqui para evoluir. Existe uma passagem no livro, na página 59, eu até estou com o meu marcador, eu vou tirar meu marcador daqui, mas na página 59, o autor fala o seguinte, eu quero ler na íntegra para vocês, para corroborar com isso que eu estou falando, já que o vídeo de hoje é sobre essa regra. Presta atenção. Se desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos, mas não fazemos isso, pois somos, pelo menos em nossos próprios olhos, criaturas caídas. Se vivêssemos na verdade, se falássemos a verdade, então poderíamos caminhar com Deus novamente e respeitar a nós mesmos, os outros e o mundo. Então poderíamos cuidar de nós mesmos como cuidamos de pessoas de quem gostamos. Poderíamos nos empenhar para colocar o mundo em ordem, poderíamos orientá-lo em direção ao céu, onde gostaríamos que as pessoas de quem gostamos habitassem em vez do inferno, onde nosso ressentimento e ódio condenariam a todos eternamente. Vocês percebem que o Jordan Peterson falou é exatamente o que acontece? Nós nos enxergamos como criaturas caídas. E é muito difícil que a gente desenvolva a autoconfiança enquanto nós acreditarmos que não somos merecedores de todas essas bênçãos, de todas as coisas boas que acontecem conosco. Qual é a solução para isso? Como a gente pode virar essa chave, que eu acho que é a questão mais importante que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Porque eu expliquei para vocês, em termos gerais, em termos muito claros e específicos, por que a gente acha que não é merecedor. A questão é, e vocês devem estar se perguntando, o que nós podemos fazer para virar essa chave? E aí entra num ponto fundamental, e eu vou trazer de novo o Jordan Peterson algumas páginas na frente, porque eu acho sensacional o que ele trouxe aqui. Presta atenção. Merecemos respeito, você merece respeito, você é importante para outras pessoas assim como para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que isso lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser. Gente, presta atenção. Cuidar de nós mesmos é uma obrigação.
Eu preciso o tempo inteiro, e existe um termo que eu comecei a utilizar na minha vida que se chama reforma interna. Nada me motiva mais do que a minha própria reforma interna, do que eu acordar todos os dias entendendo maneiras que me tornam um ser humano melhor. E um ser humano melhor é um ser humano que trabalha melhor, que cuida das pessoas melhor, que cuida de mim mesmo melhor, porque presta atenção. Se você acha que você pode ser bom com as outras pessoas sem cuidar de si mesmo, vai chegar um momento que você vai ter muito menos tempo e qualidade com os outros porque você negligenciou a si. Do que adianta você ser um ótimo pai se com 50 anos você não vai conseguir pegar o seu filho mais no colo ou correr com o seu filho porque você não cuidou da sua saúde para isso? O que adianta você ser um ótimo pai se com 55 anos você pode ter uma doença em decorrência do seu estilo de vida e perder tempo com esse filho? Você pode perder 20, 30 anos com seu filho porque você não cuidou de si mesmo. Então presta atenção, é sua obrigação, é nossa obrigação como ser humano cuidarmos de nós mesmos. E cuidarmos de nós mesmos, presta atenção que isso aqui muda tudo. Cuidarmos de nós mesmos não é só fazer coisas que nos fazem felizes, gente. Eu já falei isso algumas vezes, várias vezes, que nós não estamos aqui para ser pessoas felizes, né? Vocês já captaram isso. A gente está aqui para evoluir enquanto seres humanos. Presta atenção. Quando você está cuidando do seu filho, para quem aí é pai, e o seu filho pede um doce antes do almoço, você diz que não. Por mais que dar esse doce para essa criança antes do almoço faria essa criança feliz. Mas você está mais preocupado com o longo prazo dessa criança do que com a felicidade no momento presente. Existem muitas pessoas que acham que estão cuidando de si mesmas, mas na verdade elas só estão se dando presentes no momento presente, desculpa o pleonasmo, que lá na frente a vida vai cobrar um preço muito grande. Gente, ceder a prazeres o tempo inteiro não é cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo é da mesma maneira que você cuidaria de uma criança. Você faz o que é certo em detrimento, muitas vezes, do que essa criança quer, e neste caso, do que você quer. Cuidar de si mesmo é pensar como eu posso levar uma vida que daqui a 10, 15 anos eu esteja colhendo os benefícios das minhas decisões de hoje. Como eu, frente a todas as minhas imperfeições, que vocês sabem que vocês têm, porque a gente já comentou sobre isso, como eu posso acordar amanhã pensando em ser um ser humano melhor? Como eu posso acordar amanhã pensando em trabalhar melhor? Como eu posso tratar as outras pessoas melhor? Como eu posso cuidar melhor da minha saúde? Porque essas pequenas reformas internas que a gente vai fazendo com que a gente cresça esse senso de merecimento, e nada motiva mais do que o progresso. Se você acha que você não merece, experimenta entrar no jogo do progresso. O que é o jogo do progresso? Pequenos desafios diários. Se você se comprometeu a treinar 3 vezes por semana, se respeita. Você é um ser que merece respeito. Se você não respeita a sua própria saúde, quem vai respeitar? Se você não trabalha direito, não vai ter ninguém que vai pegar na tua mão e vai dizer, por favor, comece a trabalhar direito. Não. Esse aviso vai ser em forma de cobrança e daqui a 2, 3 avisos você vai ser mandado embora. Porque as pessoas, elas são muito preocupadas com elas mesmas. Presta atenção nisso. Se você não cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde, do seu próprio desenvolvimento, ninguém vai fazer isso por você. Eu espero que isso de fato tenha ficado muito claro. Porque, primeiro, nós não nos cuidamos bem porque nós sabemos todas as nossas imperfeições, perfeito? Falamos sobre isso e fechamos. Esse é o principal motivo, porque nós nos enxergamos 24 horas por dia. Mas nós temos o dever de cuidar melhor de nós mesmos, porque eu só consigo ser uma pessoa produtiva para os outros e cuidar dos outros, se esse é o teu principal interesse, se eu estiver bem. Então, reforma interna, o desenvolvimento, o jogo do progresso deve ser o que a gente deve levar para a nossa vida, o resto da nossa vida, um pouco todos os dias. Se coloque em pequenos desafios. Se desafia a treinar 3 vezes por semana e você vai perceber que quando você conclui esses desafios que você mesmo se coloca, não existe sentimento melhor no mundo do que o jogo do progresso. Perfeito? Então, gente, se fez sentido para vocês, curta, compartilhe, mande esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar. E, de novo, muito obrigado pela companhia. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante para o crescimento. Obrigado, galera.